tem um vídeo do canal que é sobre o sertanejo e como que o sertanejo ele é um programa e um projeto político dos latifundiários, assim. E é muito interessante a gente pensar sobre isso, assim, sobre essa disputa cultural. Por quê? Porque é colocado na nossa cabeça muito cedo de que a gente tem que ser neutro. Que não existe ideologia, que a gente não pode olhar as coisas por um prisma da ideologia. Como se fosse um problema a ideologia. Só que isso já é uma ideologia. Se acreditar que você está neutro, já é ideológico. Porque o mundo que você vive, ele é ideológico. Da música que você consome, à série que você assiste, mano. As palavras, elas expressam uma ideologia. Ontem eu usei o exemplo do que o povo fala, por exemplo. Tropas americanas ocupam território iraquiano. Ah, pronto. É diferente de você falar assim, ó, tropas estadunidenses invadem país. Invade o Iraque, que é um país, mano. Sim. Tá ligado? Você fala assim, o MST invade fazenda no interior. É diferente de você falar, MST ocupa latifúndio no interior. Então, as palavras que você enxerga o mundo, elas já expressam uma ideologia. Qual que é a grande questão? É a gente conseguir entender, e isso é muito freiriano, entender o que está por trás da ideologia que a gente já está reproduzindo. Aí vamos pegar o sertanejo como exemplo. A gente já tinha rodas de violas, que era uma expressão do povo caipira, e essas pessoas, elas falavam sobre o cotidiano, seus amores, a vida na roça, como que era a questão da agricultura mesmo naquele local. E aí, quando a gente começa a chamada Revolução Verde, porque isso é uma parada muito interessante pra gente pensar sobre a questão de terras no Brasil, né? Vocês estão com o boné do MST e, cara, é um bagulho muito louco, assim. Porque as capitanias hereditárias eram 6 famílias que tinham todo o país pra eles. E a gente nunca teve uma reforma agrária. Pois é, nunca rolou uma divisão justa de nunca terras. rolou. E depois a gente tem, inclusive, o colonato. E, assim, as pessoas que foram... Você para pensar que a primeira lei de terras foi pra impedir que pessoas escravizadas tivessem terra, mano. É isso. A primeira lei de terra do Brasil é para garantir que pessoas escravizadas iam continuar em situação subalterna e não teriam um pedaço de terra. Até porque, tipo, vamos acabar com a escravidão, mas não vamos te dar um trabalho fixo com uma renda, não vamos te dar terra para você morar, você vai ficar como? Se vira aí, não vai te dar estudo, não vai dar nada. Tipo... E aí, anos depois, vem um colonato, que eles viram para os imigrantes, né, pro pessoal, principalmente italiano, e fala, vocês vão receber um pedaço de terra, vem cá pro Brasil. A galera chega, não recebe nada, fica num regime que é o chamado colonato, que é, tipo, basicamente um feudalismo também. Então, assim, a gente não tem uma reforma agrária nem do nível capitalista, imagina uma popular. E aí, o que acontece? Aí a gente vai chegar no sertanejo, porque olha que loucura. A gente começa a ter, na década de 50, uma força de movimentos sociais, de ligas camponesas, reivindicando e conversando com os camponeses, e os camponeses sendo protagonistas dessa luta pela reforma agrária, mano. Vamos fazer uma redistribuição aqui. Começa um processo de radicalização no campo. Muito forte. Tanto que... um dos motivos dos latifundiários terem apoiado o golpe de 64 foi por isso. Por quê? Porque eles viram que essa pauta de reforma agrária estava tão forte que um governo social-democrata, que era o do Jango, a primeira coisa que ele falou em praça pública é: nós vamos fazer reforma agrária nesse país. Que ele falou isso em praça pública. E aí o que acontece? Eles recebem o primeiro grupo a apoiar os militares é o grupo de latifundiário, mano. Olha o quanto que está dentro do Brasil. E aí, eles começam, tanto que, assim, os investimentos mais gordos, assim, mais grandes, vieram para os latifundiários. Começa o processo de Revolução Verde, inclusive, logo na frente, que é colocar veneno, máquina pra caramba. E aí eles viram que o campo que estava sendo vendido, que era essa ideia do roceiro, do trabalhador, ele não combinava com o que o agronegócio queria, porque, afinal de contas, o novo agronegócio, ele é pop. Ele é tech. Então, a nova ideia de campo era do pop, era do campo pop e tech. E quem que estava barrando isso? A roda das violas. Porque eles contavam um outro campo. E aí, o que eles fazem? Eles começam a investir massivamente dinheiro em leis de incentivo cultural, que a pessoa fica xingando o Rouanet, mas essa galera já faz. Inclusive, assim, você pega Vaquejada, você pega todos esses shows, eles são bancados, na maioria das vezes, com dinheiro público,
ou com dinheiro de latifundiários. Eles começam colocando essas músicas nas programações de rádio, de uma maneira bem acelerada, na realidade, e começam a produzir uma nova ideia de campo, que inclusive desemboca na década de 70 na evasão, que a galera sai, como que é o nome mesmo? Quando as pessoas saem da êxodo rural. Êxodo rural. As pessoas saem do campo para ir para a cidade, porque elas foram expulsas. As pessoas ficam falando tanto que comunista gosta de expropriar, essas pessoas foram expropriadas das terras dela. Como? Em ditadura militar, investiu dinheiro pra caramba no latifundiário. Os latifundiários começaram a produzir o triplo de coisa. Então, as pessoas que já tinham suas pequenas terras, tipo, não conseguiam acompanhar isso, ou se endividaram muito para tentar comprar o maquinário, tentar, sabe? Os latifundiários também compraram ou tomaram a terra, expropriaram essas pessoas. Elas tiveram que entregar as terras porque elas estavam tão endividadas, porque elas não conseguiam competir com essa nova mecânica de campo. Então, aí começa a expropriação, vem o êxodo rural, essas pessoas são expulsas, a maioria delas vão para a favela, que é o caso dos meus avós, foram expulsos por essa lógica, porque estavam sendo com um trabalho ali muito próximo, né, de um trabalho análogo à escravidão. Sim. E elas vêm para a cidade, e aí você tem, inclusive, várias músicas, né, com saudade do campo e tal, mas isso não é fomentado. Você pega na década de 80, foi feito um investimento massivo para você apagar essa ideia de campo. E você construir um novo campo pautado por máquinas. Quando as pessoas pensam em campo hoje, você pega aí Canal do Boi. Sim. Olha só, os caras compraram emissora. Sim, Um dado que poucas pessoas têm. O agronegócio tem programas de televisão em todas as emissoras de canal aberto. Todas as emissoras de canal aberto. Caraca. Passaram a comprar as rádios do interior. Então, a maioria das rádios sertanejas que você tem até uma entrevista da ex-empresária da Anitta que ela fala sobre isso. Sim. Tipo, latifundiários compraram as rádios e eles passaram a investir massivamente também em financiar a bancada do boi que a gente tem hoje. A gente tem, dos 46 partidos, todos foram financiados, do PT até o PSL recebeu dinheiro da Friboi. Olha isso. Olha aí. A segunda maior bancada que a gente tem é a bancada do boi no Brasil. Essa galera nunca abriu mão do poder. E aí, como que funciona o sertanejo que eu tava falando na década de 80, né? Eu fico TDAH, gente, minha cabeça vai e volta. O que acontece? Eles começaram a investir nessas pessoas e pagar para tirar os outros. Então, fazia esses shows no interior e não convidava os violeiros. Começou um investimento massivo. Você pega o Plano Safra, cara, investe bilhões no latifundiário, enquanto a agricultura familiar não recebe quase nada, sabe? Eles pegam esses dinheiros de prefeitura, porque aí não pode ser, né, tão direto como Lei Rouanet, e aí o que eles fazem? Eles fazem um acordo direto com as prefeituras. Então, mandado dinheiro para a prefeitura, uma parte ali seria para a cultura, os latifundiários que bancam, né, são ali os coronéis das regiões, estão sempre fazendo por trás dessas ações, e aí eles fazem em conjunto essas vaquejadas, esses rodeios, esses festivais de música sertaneja, e olha como que esses caras são safos, cara. E aí eles vão, o dinheiro é repassado para a prefeitura, que contrata o show. Então, eles não estão na lei de incentivo, entendeu? Eles podem falar mal da Lei Rouanet, mas Olha é dinheiro isso, público do mesmo jeito e sendo usado para um projeto privado de um grupo econômico que sempre mandou no país. Esses são os privilegiados. Sim. É a galera que tem 2% e que, se voltar na história desses caras, os tatataravós deles eram senhores de escravos. Sim. Sim. É sempre assim. De escravos.